Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos estar lendo a palavra de Deus, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor. Verso 5: assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, ou Yahvé, a mesma coisa, dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que disse: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa, toda a igreja, e pereceu a nossa, nós estamos cortados. Portanto profetiza, e disse-lhe: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a essa terra, a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. Verso 14, de novo: e porei em vós o meu espírito. Observa, o espírito aí está com letra maiúscula. E vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? Ainda de pé, quantos querem ouvir a voz de Deus nesta noite, pela sua palavra? Pai querido, estamos aqui, Senhor, neste primeiro domingo de 52 domingos que teremos no ano de 2025. Teu povo, a tua igreja, nós estamos aqui e precisamos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, Senhor, que ela venha como flecha em todos os corações nesta noite,
que ela vem como resposta para o teu povo, para a tua igreja, para o teu servo, para a tua serva, que venha ser como fortificante para os nossos ossos, como refrigério para a nossa alma, como luz para os nossos caminhos, como bálsamo, Senhor, para a nossa vida, fortalecimento para o nosso espírito, como colírio para os nossos olhos, para abrir os nossos olhos espirituais, que venha como azeite para ungir os nossos ouvidos e tirar todo comichão de ouvido, e possamos ter discernimento de entender a Tua voz, vivenciá-lo, a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu li os 14 versos do capítulo mais conhecido do livro do profeta Ezequiel, porque aí dá toda a explicação do texto. Redobra a sua atenção, porque a minha mensagem ela vai permear em 3 pontos distintos, para que você entenda a palavra de Deus nesta noite para a sua vida. Estou dizendo que a minha mensagem vai permear em 3 princípios, em 3 etapas distintas. Eu preciso de fazer isso para ser fiel ao texto bíblico e à palavra de Deus. Todos nós sabemos, livro do profeta Ezequiel foi escrito pelo profeta Ezequiel. As profecias de Ezequiel, ele era contemporâneo do profeta Daniel, no período em que o povo de Deus, o povo de Israel foi cativo para a Babilônia. O povo de Israel foi cativo para a Babilônia, que é o reino do sul, capital Jerusalém, reino de Judá, em 3 levas distintas: 605 a.C., 597 a.C., e a terceira leva 586 a.C., 70 anos cativo na Babilônia. Nesse período em que foram levados, pós Jeremias, quando o povo estava começando a ir, profetizou. Ezequiel foi levado para a Babilônia como cativo também. A diferença dele para Daniel, que quando Daniel profetizava no palácio, Ezequiel estava junto ao rio Quebar, profetizava no meio do povão, mas lá estava o profeta Ezequiel. Então nós estamos falando aqui de uma profecia de aproximadamente quase 2.600 anos atrás, aproximadamente quase 600 anos antes de Cristo. Literalmente, de quem que Ezequiel está falando? Todos nós sabemos que é uma profecia na sua literalidade. Ezequiel está falando da nação de Israel. Ezequiel está falando do povo de Israel. Ezequiel está falando do povo escolhido de Deus no Antigo Testamento. E essa profecia de Ezequiel começou, 37, começou a se cumprir em partes, e não ainda na sua totalidade. Todos nós sabemos que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruído novamente, a cidade. Israel foi riscado do planeta Terra, perdeu-se a nação de Israel no ano 70 depois de Cristo, e ela ficou-se sem ser nação por aproximadamente, ou melhor dizendo, mais de 18 séculos, do ano 70 até o século 20 agora, o ano 1948, quando voltou a ser nação a partir de 14 de maio de 1948. Então, durante este período, a nação de Israel estava desaparecida do planeta Terra. Ou seja, este período de sumiço dessa nação representa este monte de ossos secos aqui. E ninguém jamais imaginava que ela voltaria a ser uma nação novamente. Mas é a profecia de Ezequiel 37 se cumprindo, quando ela volta a ser um país novamente, em 14 de maio de 1948, é o início, é o princípio desse grande exército juntando e colocando-se de pé. Só que a restauração de Deus para Israel será na sua plenitude, será politicamente, e será também espiritualmente. Até então, ela já foi restaurada politicamente, é uma das nações de primeiro mundo no mundo atual. Aquilo que há 100 anos atrás parecia impossível, está aí a nação de Israel, e ela será restaurada, ou seja, o livro
capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel será cumprido na sua literalidade apenas, todos nós sabemos, apenas no milênio, onde Israel também será restaurada espiritualmente. Esta é a primeira vertente da minha mensagem nesta noite. Ezequiel 37, em sua literalidade, está tratando da restauração da nação de Israel, que durante 1800 anos foi um vale de ossos secos, mas começou a restaurar. Você pode dar um glória a Deus nesta noite, porque Deus vela pela sua palavra para se cumprir. Passa o tempo que passar, passa os anos que passar, enquanto eu menciono isso, eu sinto a graça, a presença de Deus, o meu corpo fica arrepiado, porque a palavra de Deus é fiel. Foi 1800 anos, mas a palavra de Deus começou a se cumprir. Começou. Então, se você crê nessa palavra, meu irmão, não importa como que está o tempo que o Senhor tem te prometido, tem te falado, Deus é o mesmo, Ele é fiel, a palavra dele se cumprirá. A segunda vertente da minha meditação nesta noite é Ezequiel 37. Primeiro, trata-se de Israel. A segunda, podemos falar ou fazer uma contextualização espiritual, e o presbítero Wagner, sem saber, até mencionou isso aqui um pouco. Podemos mencionar como a igreja, fazer uma comparação tipológica, literalmente é Israel, mas podemos fazer uma alegoria com a igreja do Senhor, porque todos nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, como Wagner já disse, o pastor Wagner já disse aqui nesta noite, delitos em nossos pecados, mas Jesus, que é conhecido também, o ministério tríplice de Jesus, ele é rei, sacerdote e também profeta, aleluia, rei, sacerdote e profeta. Todos nós sabemos desse ministério tríplice de Jesus, único em toda a história da humanidade, que é para sempre rei, sacerdote e profeta. Deixa eu só abrir um parênteses aqui em um minuto, te lembrar que Saul perdeu o trono, porque quis usurpar o lugar de Jesus. Saul era profeta e era rei, teve a audácia de tentar exercer o papel sacerdotal. Para mim é um ponto principal que Deus rejeita Saul para ser rei de Israel, porque se ele pudesse ser rei, profeta e sacerdote, poderia ter o Senhor ungido o próprio Samuel para ser rei, porque Samuel já era profeta, Samuel já era sacerdote e não pôde ser rei. Deus então escolheu Saul, claro que era o desejo do povo, escolheu Saul, porque nenhum homem nessa face da terra pode exercer esse ministério tríplice de rei, sacerdote e profeta, somente o único Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele então, como um profeta, o nosso Jesus, porque aqui em Ezequiel 37, nós fala de Deus usando o profeta, por isso que eu estou aqui, usando a alegoria e estou na nomenclatura de Jesus também como um profeta, aleluia, ele lá na cruz do Calvário, aleluia, como homem sem pecado. Todos os seres humanos nasceu pecador, todos nós nascemos pecadores. Jesus, o único que nasceu sem pecado. Então, se todo ser humano nasce mortos nos delitos dos seus pecados, todo ser humano espiritualmente não passa de ossos secos, não passa de defuntos espirituais, de ossos secos. Agora tem um que nasceu sem pecado, esse não era osso, esse era profeta, e esse um é Jesus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Eu estou fazendo aqui a comparação de Ezequiel 37 com a igreja, todos mortos nos seus pecados, mas Jesus não, porque ele nasceu sem pecado, ele era o profeta que havia de vir, e lá na cruz do Calvário, ele estabelece então, ele começa a dar vida ao grande exército. Sabe que exército que se levanta lá na cruz do Calvário, que começa a ser erguido, chamado exército, igreja do Senhor Jesus. Este é o exército que foi erguido pelo profeta Jesus. Meu irmão, tudo que você prega na Bíblia tem ligação direta com Jesus, ou com a cruz de Jesus, porque a cruz é o centro, o resto é circunferência. Oh glória, Jesus como profeta sem pecado, ele levantou um grande exército, e tem tanto a ver isso com esse texto,
Porque nós vemos no texto aqui, lemos aqui em 2 períodos. Primeiro, Deus mandou Ezequiel profetizar. Profetiza para esses ossos, para que eles vivam. E ele profetizou. Enquanto ele profetizava, teve o reboliço. Osso foi juntando no osso. Osso juntando no osso. Osso juntando no osso. E ficou de pé. Estava de pé, mas não tinha vida. Aí Deus agora muda a configuração para o profeta. Deus vira para o profeta e diz: profetiza de novo. Só que agora a profecia é diferente. Agora, para quem está me acompanhando aqui, para agora profetiza diferente, profeta. Agora tu vai profetizar dizendo: vem ao Espírito dos 4 cantos e assopra sobre esses mortos, para que viva. Jesus, com seu sacrifício vigário lá na cruz do Calvário, ele estava levantando o grande exército. E no domingo da ressurreição, ele aparece para os discípulos, João 20 e 23, de portas fechadas. O que Jesus fez? Assoprou sobre eles. E diz o que? Recebeis o Espírito Santo. Aí o exército chamado de igreja não ficou apenas de pé. É claro que a consumação, a materialização foi em Atos 2, quando o Espírito Santo vem sobre ele. Mas começou no Calvário. Jesus apareceu e diz: recebei o Espírito Santo. Está falando que o Espírito Santo agora ia ser morada em nossas vidas. Ou seja, é o exército ficando de pé, é o exército tendo vida. E esse exército que se ergueu pelo profeta Jesus lá na cruz do Calvário, ele está de pé já há quase 2000 anos. E ele continua de pé. É a igreja do Senhor. Quem é soldado desse exército? Quem faz parte desse exército? Só você que recebeu vida. Tu não é mais um monte de osso. Tu é parte desse exército. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então eu já disse aqui, eu falei que a minha mensagem aqui é para você entender no texto 3 perspectivas diferentes. A primeira, eu falei da literalidade, que fala da nação de Israel. Na segunda, eu estou falando da igreja do Senhor, que é nós, fomos erguidos como esse grande exército. Na terceira perspectiva, vai ser agora peculiar na vida de cada um. Aplicabilidade agora que eu farei do texto é peculiar na vida de cada um aqui nesta noite, é específica agora. Repito, primeiro eu falei da literalidade do texto, está tratando de Israel. Israel será levantado como grande exército, já começou a se cumprir. Segundo, estou falando em relação à igreja. A igreja do Senhor foi levantada como grande exército pelo profeta que nasceu sem pecado e que viveu sem pecado, que é Jesus. Aleluia. E ela colocou-se de pé com a vinda do Espírito Santo, porque o que faz igreja ser igreja é a presença do Espírito Santo, é nós sermos moradas do Espírito Santo. E o que fez esse exército em Ezequiel 37 ficar de pé e ser um grande exército foi quando profetizou pela segunda vez, e o Espírito Santo veio, e o Espírito veio, soprou, o Espírito veio e deu vida. O Espírito Santo nas nossas vidas, o que dá vida à igreja é a presença do Espírito Santo. Na terceira vertente que eu quero tratar com os irmãos aqui nesta noite, é na vertente peculiar de cada um de nós aqui. Então cada um vai receber agora daquilo que precisa. Cada um vai receber, eu falei em duas vertentes diferentes até agora. Primeiro, na vertente literária, que é nação de Israel. Segundo, concernente à igreja do Senhor, esse exército que já está há 2000 anos de pé. Agora, queridos, na vertente peculiar de cada um, que podemos tirar desse texto para nós, a mensagem específica, porque aí Deus, o Espírito Santo agora vai falar individualmente com cada um agora e peculiar. Primeiro, me chama a atenção aqui quando o profeta está dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou e me conduziu para onde? Para onde? Para o cemitério. O cemitério a céus abertos. O monte de osso era um cemitério a céus abertos. Mas deixa eu parar aqui dizendo, foi a mão do Senhor que levou ele ali. Você tem coragem de dizer para o Senhor, para que a mão dele te guie pelo 2025?
Cuidado com essa oração, que ele pode te levar para uns lugares não tão agradáveis. Ele pode conduzir para onde tu não queres ir. Mas uma coisa é certa: se tu estiver guiado pela mão do Senhor, tu serás sustentado pela mão dele. É melhor estar no cemitério a céus abertos, levado pela mão do Senhor. É melhor estar no deserto, guiado pela mão do Senhor, passando pelas provas e dificuldades, mas debaixo do propósito de Deus, do que tu estar aonde as tuas pernas querem ir, mas fora do plano, do propósito de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque o caminho que o homem escolhe, à vista pode até parecer um caminho perfeito, já disse Salomão em Provérbios, mas o seu fim é de morte. Mas quando somos levados pela mão do Senhor, pode te conduzir para o deserto, que tu vai vencer a tentação do deserto. Pode conduzir para o cemitério, haverá milagres no cemitério. Pode te conduzir para lá, para onde tu não queres ir, mas tu vai descobrir que a mão do Senhor te sustentou e te levou para onde tu precisava estar e para onde que Deus queria que você estivesse. Aleluia. Você tem coragem de deixar a mão do Senhor te guiar? Quantos querem que a mão do Senhor te guie em 2025? Quantos querem? Fica com a tua mão erguida e tu queres que a mão do Senhor te guie em 2025. Mas vai guiar por onde? Deixa que Ele te guiar. Aleluia. Não importa para onde guiar, para onde o Senhor te guia, Ele te sustenta. Para onde Ele guia, Ele te sustenta. Eu estou parado aqui, a mão do Senhor levou. Aonde a mão guia, a mão sustenta. Aonde a mão guia, a mão sustenta. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe qual é a verdade? Sabe qual é a verdade? Tem um microfone aí, Débora? Aleluia. Dá dó maior para mim aí. Dá uma nota menor aí. Eu estou parado aqui. A mão do Senhor que te guia, te sustenta. Outra nota, por favor. Espera aí que vai sair. O Vitor falou aqui, né? Você tem que falar o que seu coração está cheio. Eu estou parado aqui para dizer para você: a verdade é que aonde você deixa a mão de Deus te guiar, a mão de Deus vai te sustentar. Tira para mim aquele hino que diz assim, Débora: a verdade é que existe um mistério aqui dentro, uma força que excede o entendimento. É a razão de eu ter chegado até aqui, mas no cemitério, mas é Deus que te levou. Tem alguém que esteve contigo ao teu lado toda a trajetória. Alguém conhece até o fim da tua história e te trouxe até aqui, te conduziu até 2025. A verdade. Olha só, é Deus falando com você nesta noite. Deixa a mão dele te guiar. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até 2025. Até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em todos os anos até agora. Alguém que conhece. Quem recebe até essa palavra, o fim da história. deixa a mão de Deus te guiar. E me trouxe até aqui pra te dizer. Olha o que Deus diz. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou. Sabe por quê? Mais Sabe por quê? Sabe por quê? Era a mão de Deus, era a mão de Deus, segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir. Quem está sustentado então pela mão de Deus? Quem está sustentado pela mão de Deus? Levante a tua mão. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim.
Deixa a mão de Deus te guiar. Deixa a mão de Deus te sustentar. Ela guia e sustenta. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Xarabaçu nerevalabaraçu etenerevalaraçu. Foi Deus que levou, a mão de Deus que levou o profeta. A mão de Deus sustentou o profeta. E colocou no meio dos ossos. E disse, e fez andar no meio dos ossos secos. E ele faz uma constatação. Qual que é a realidade? Está mais do que seco, está sequíssimos os ossos. E aí Deus faz uma pergunta. A dinâmica da pergunta que Deus faz para Ezequiel é a mesma dinâmica que Jesus no seu ministério terreno fez a pergunta para Filipe lá em João 6. Lembra de João 6, o milagre da multiplicação? Jesus perguntou para Filipe, onde vamos dar de comer para todos estes? Pão para comer? Filipe fez um relatório negativo, mas o texto diz assim, Jesus perguntou para testá-lo, porque já bem sabia o que ele ia fazer. A dinâmica aqui em Ezequiel 37 é a mesma. Deus pergunta para Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Mas Deus já tinha um plano. E Ezequiel então diz, Senhor, tu sabes. Ezequiel não afirma e nem duvida, porque o profeta ele não toma partido, ele é apenas o atalaia, ele está à disposição de Deus, para ser obediente à voz de Deus. Escute, para ser mais preciso, nós temos 3 agentes aqui em Ezequiel 37, 3 pessoas distintas. Nós temos Deus, que é o protagonista da história. Nós temos o profeta, que está sendo guiado por Deus. E nós temos um monte de ossos. Então Deus é o protagonista do capítulo 37, meu irmão. O protagonista do capítulo 37 é Deus. Porque é Ele que fala com o profeta. É a mão dele que guia o profeta. É Ele que dirige o profeta. É Ele que manda o profeta profetizar. E é Deus que faz o reboliço e levanta o exército enquanto o profeta profetiza. O protagonismo é dele. O protagonista da tua vida não é a tua inteligência, não é você, não é a tua esperteza, é Ele. É Ele. Oh glória, oh glória. E o profeta Ezequiel está sendo guiado. O profeta Ezequiel constata a realidade. Está mais que seco, está sequíssimo. O profeta Ezequiel está sendo guiado por Deus, sustentado pela mão de Deus, está andando no meio dos ossos, está constatando a realidade. E o profeta Ezequiel está ouvindo Deus e está dialogando com Deus. E está conversando com Deus. Olha só. E o profeta, na medida que ele vai conversando com Deus então falou, poderão reviver, ele disse, tu sabes, como eu já disse, Deus disse para testá-lo, essa é a dinâmica que eu entendo, Deus já tinha o plano, Deus tem um projeto, e aí Deus agora então dá uma ordem para o profeta, dizendo, profetiza sobre esses ossos. O profeta não argumenta contra Deus, o profeta não debate contra Deus, o profeta obedece. É para profetizar? Então se ele obedece, ele começa a profetizar, é porque ele crê no que Deus está falando. Aleluia, ele crê, por isso que ele profetiza. Ele não fala, Deus, não está errando, não. É para profetizar? Ele então começa, diz a Bíblia, profetizei como o Senhor deu ordem. O profeta é obediente e o profeta é leal. Aquilo que Deus mandou ele profetizar. Aleluia. E o profeta então obedece, vai profetizando conforme Deus mandou. E ele então para, o exército está de pé. E Deus agora fala com o profeta, profeta, muda a mensagem. Muda a mensagem, como assim Deus? Tu já profetizou para os ossos. Sim, profetizei. Qual que era a profecia? Assim, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Tu já profetizou isso, ossos secos,
ouve a palavra do Senhor. Enquanto ele profetizou, viu? Mas agora a mensagem mudou, profeta. Por quê? Porque não tem o Espírito. Agora tu vai profetizar, não é ouve mais a palavra do Senhor, é vem ao Espírito dos quatro cantos e assopra. É para mudar a mensagem, Deus? É. Então o profeta muda a mensagem. Meu irmão, eu amo a obediência do profeta Ezequiel, a lealdade, a fidelidade. A fidelidade. Primeiro profetiza para os ossos. Ok, profetizei, eu creio. Agora muda a mensagem, profeta. Sim, agora qual que é a mensagem? Profetiza, venha ao Espírito. Discernimento, sensibilidade, obediência, lealdade, fidelidade, dependência. É o que tu precisa para 2025. Nós às vezes somos ranzinha. Nós às vezes queremos debater com Deus. Nós às vezes queremos, até levantamos a mão e dizemos, sim, pode me guiar em 2025. Mas discutimos com Deus, não vai dar certo. Não é por aqui. Eu imaginei que era isso. Não discuta com Deus. Profeta que é profeta, não discuta com Deus. Ele obedece. Ele sabe quando Deus está mudando a configuração. Ele sabe, ele entende quando Deus está mudando a palavra, quando Deus está mudando a forma de agir. Ele entende. Muda a palavra, profeta. Ele mudou. E aí, queridos irmãos, Deus, que é o protagonista, fala com o profeta, guia o profeta, dá a palavra para o profeta. E quando o profeta profetiza, faz o reboliço nos ossos, coloca o exército, fala profeta, muda a mensagem, ele muda, vem Espírito, vai o Espírito, e o exército fica de pé. O mesmo Deus, ele não poderia agir direto com os ossos, sem o profeta, claro, mas essa não é a dinâmica de Deus trabalhar. Deus faz. Mas Deus quer fazer grandes coisas em 2025. Deixa eu ser mais direto. Deus quer fazer grandes coisas em 2025. Sim, mas Ele quer fazer através de um Ezequiel. Ele quer fazer através de um Ezequiel. Deus não trata direto com os ossos. Ele trata com os ossos, mas através do profeta Ezequiel. Aleluia. Deus quer tratar com alguns ossos, com alguns mortos espirituais, com alguém que pode se tornar um soldado ou um grande exército, mas Ele está recrutando onde estão os Ezequiéis de hoje. Ezequiel que deixa ser guiado pela mão de Deus. Ezequiel que ouve, que dialoga com Deus, que não discute com Deus. Não estou falando de pessoas, talvez tu não precise de estar preparado, não precisa de estar na sua totalidade preparado, não precisa de estar totalmente capacitado. O que tu precisa primeiramente é da disponibilidade. Se tu é alguém que está vivo, que não é osso, porque eu já vou falar agora, de adiantar, o texto está nos dizendo, ou você é um Ezequiel, ou você é um profeta, ou você é um osso. Quem é você em Ezequiel 37? Quem sou eu em Ezequiel 37? Ou você é um profeta, ou você é osso. Ou você é o profeta, ou você é o osso. Não tem um terceiro. É três agentes. É Deus que é o protagonista, é o profeta e é os ossos. Quem é você na sua casa? Quem é você aqui na igreja? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na faculdade? Quem é você na escola, no colégio? Quem é você na sua família? Tu és o profeta ou tu és osso? Tu és o profeta ou tu és osso? Deus não trata direto com os ossos. Deus quer reerguer, transformar os ossos num exército, mas Ele faz através do profeta. Ele faz através do profeta. Quem faz é Ele, mas precisa de ter um Ezequiel. Então eu estou dizendo, o protagonista é Deus. O coadjuvante da história é o profeta ou é os ossos? Quem é você? Sabe por quê? Porque existe, nos dias atuais, essa mensagem é tão atual,
Porque quando vamos para o Novo Testamento, nós vemos um outro contraste, que corrobora com essa verdade. Ou somos o profeta ou somos ossos. Ou tu é osso ou tu é profeta. É um ou é outro. Joel profetizou antes de Ezequiel, 2:28. E Pedro pregou essa mensagem no dia de Pentecoste, Atos 2:14. A dizer que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos sonharão sonhos, vossos jovens terão visões, e os vossos filhos profetizarão. Joel profetizou e Pedro falou que essa profecia começou a se cumprir no dia de Pentecoste. Ele está dizendo de últimos dias. Paulo escrevendo a sua carta a Timóteo, primeira carta de Paulo, melhor dizendo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Paulo também fala dos adjetivos de pessoas dos últimos dias. Olha o que Paulo disse: você precisa saber disso, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão, 2 Timóteo 3:1, tempos difíceis. Os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que os amigos de Deus. Olha só, Joel profetizou e Pedro pregou e corroborou com essa verdade. Disse: hoje em Pentecoste começou a cumprir essa profecia. Nos últimos dias derramarei do meu espírito. Terá profetas, terá sonhadores, terá pessoas de visões. Então, quem é você? Você está entendendo aqui a conjectura? Ou você é osso, ou você é profeta. Ou você é o profeta, ou você é osso. E ele está dizendo, nos últimos dias, Paulo está dizendo a característica dos ossos, mortos espiritualmente, que está em Timóteo 3. Então a palavra de Deus para você peculiar é: saia daqui nesta noite com essa interrogação: quem é você? Ou tu é osso, ou tu é profeta. Lá na tua casa, tu é osso ou tu é profeta. Aqui nesta noite, ou tu é profeta, ou tu é osso. Em Curvelo, somos profeta ou somos ossos? Quem somos nós? Deus não trata direto com os ossos. Deus trata com os ossos através do profeta. Então eu encerro agora dizendo, eu disse isso aqui, repito e corroboro, dizendo para você entender a passagem. Ezequiel 37, na perspectiva literal, Israel será restaurado. Na perspectiva da igreja, a igreja é um exército que está de pé. Agora na perspectiva individual de cada um, o protagonismo da história de Ezequiel 37. Então o protagonista da nossa história, da tua história, não é você, Deus é o protagonista. E aí, coadjuvante, lado a lado com a história, Deus sempre tem, sempre haverá, em todo o ambiente, sempre tem a turma, os que são profeta, que é de Joel 2:28 e Atos 2:14, ou tem aqueles de 2 Timóteo 3. Quem é você? Tu é osso ou tu é profeta? Eu encerro dizendo, última aplicabilidade nesta noite, versículo de número 14. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Versículo de número 11. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, na sua literalidade. E agora, quem são esses ossos? Eis que disse: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa... Quem está com a Bíblia aberta aí? Ezequiel 37:11. Perdemos a nossa... Diga mais forte: perdemos a nossa...
Quantos creem que ainda, talvez não é você, mas quantos creem que nos dias atuais, no meio da igreja, ainda tem profeta como Ezequiel? Levante a sua mão. Quantos creem que ainda tem profeta? Se ainda tem profeta como Ezequiel, a esperança não há perdida. Ossos vão voltar a viver. Se me perguntar, resume o capítulo 37 de Ezequiel em uma palavra, pastor Zacarias, pastor Elias, demais obreiros. Pastor, resume o Ezequiel 37 em uma palavra. A palavra que eu resumo é esperança. 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 Eu estou com meu corpo arrepiado aqui e estou dizendo esperança. O que tu está pensando? Morreu em 2024. Já era, não está seco não, está sequíssimo. Isso não tem jeito. Isso não tem solução. Eu vim aqui nesta noite, nesse primeiro domingo de 52 domingos que teremos em 2025, para dizer: esperança. Pode ter mais osso do que profeta, mas se tem um profeta que ouve a voz de Deus, a esperança para a tua casa, a esperança para a igreja, a esperança para a cidade, a esperança para o bairro, a esperança para a nação. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ah, esperança. O teu problema, aquilo que está morto, aquilo que está difícil na tua vida. Ei, o tempo que está morto, não há 18 séculos como a nação de Israel ficou morta, ela reviveu. Aleluia. O que está morto na tua vida, o que é osso na tua casa, o que é osso na tua família, o que é osso que estou dizendo, está seco não, está sequíssimo, está sequíssimo, está sequíssimo. Deus está bradando nesta noite. Tem profeta Ezequiel que vai profetizar, que está profetizando, vai viver, vai viver. A esperança para a árvore cortada, certamente ao cheiro das águas, e se o caso envelhecer na terra sua raiz, ou se o seu tronco morrer, ouça a voz, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar. Quem crê? Quantos crê? Vai ser tão lindo o testemunho que você, que a igreja, que a tua casa. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Ei, quantos creem que tem esperança? Quantos creem que tem esperança? Quantos creem que tem esperança? Seja um profeta na tua casa, mãe. Seja um profeta na tua casa, pai. Seja um profeta na faculdade, moça e rapaz. Seja um profeta no teu trabalho. Seja um profeta no teu bairro. Seja o Ezequiel na cidade de Curvelo. Seja um profeta. Você recebe essa palavra, fica de pé. Você recebe essa palavra, fica de pé. Xarabax. Esperança. Falta aqui 8 minutos. Sempre faço o convite negativo, né?
O convite natural seria aqui hoje eu fazer. Quem que está morto, quem que é osso, vem na frente, mas não. Hoje o Espírito Santo falou para fazer um convite diferente aqui na frente. Quem quer se posicionar como Ezequiel na tua casa, no trabalho, na igreja, na sua cidade, por onde tu passar? Tem Ezequiel que Deus pode contar? Tem Ezequiel. Se você é um Ezequiel que quer se posicionar, vem na frente, falando com Deus. Deus, eu quero ser um Ezequiel. Cadê? Quem quer ser um Ezequiel? Ninguém. Ou tu é Ezequiel ou tu é osso. Eu vou perguntar de novo, não é possível que vocês não entenderam. Quem quer se posicionar como o profeta Ezequiel na casa, na igreja, na cidade, para tu profetizar e ossos voltarem a viver? Onde está o primeiro que quer se posicionar como um profeta? Venha na frente, venha na frente, venha na frente. Deus vai te levantar como profeta na tua casa. Tu vai profetizar na tua casa, tu vai profetizar no meio da tua família, tu vai profetizar lá na empresa, tu vai profetizar por onde tu passar. Ossos secos vão reviver. Ai meu Deus, ossos secos vão. Vem aqui na frente. Chega e dá um passo bem aqui perto da escada aqui. Venha dizendo para o seu Senhor: eu sou o Ezequiel que tu precisa em 2025. Enche-me de poder, de graça, de unção, de sabedoria. Reveste-me do teu Espírito Santo. Batiza-me com o Espírito Santo. Renova. Se posiciona como profeta. Começa a orar, começa a falar com o Senhor. Eu sou o profeta que tu precisa. Eu sou o profeta que tu precisa. Alabash. Porque aonde tiver profeta que profetiza, ossos secos vão reviver. Ossos secos vão reviver. Vai orando, vai dizendo para Jesus, pode vir, vai dizendo: eu sou o profeta, Senhor. Aquilo que está morto na tua família, aquilo que está morto na tua casa, aquilo que está morto na cidade, ossos vão reviver em Curvelo. Eu estou profetizando, eu me coloco nesta palavra como profeta, porque eu estou aqui com a autoridade, o microfone na mão. Ossos secos vão reviver. Quando Deus enche Ezequiel aqui na frente, tem ossos secos aqui na congregação nesta noite. Tu vai começar a receber vida aí atrás. Tu vai começar a receber vida aí da tua cadeira. Tu vai começar a receber vida aí onde você estiver. Assopra o Espírito Santo sobre a congregação nesta noite, sobre a igreja nesta noite. Eu digo: ossos secos, volte a reviver. Olha aí, olha o barulho de Ezequiel aí. Olha o barulho de glória a Deus e aleluia. Olha o barulho de línguas estranhas. Olha o barulho de profecia. Profetiza, Ezequiel. Profetiza. Isso. Glorifica. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas me deu minha vida
E sobre a Seja- minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou minha casa e toda a minha família. E hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer, e me lembrava da promessa pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia. Profetiza, esperança. Que ainda há esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho e você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, Ossos não vai continuar. mas ao cheiro das Ossos não águas vai e continuar. Deus minha vida